Olá pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre os peixes agnata, agora a gente vai falar sobre os Petromyzontiformes, que é uma ordem de peixes que também não apresentam maxilas, que são chamados de lampreias. Hoje a gente tem aí mais ou menos 50 espécies descritas em 3 famílias distintas, Petromyzontidae, Geotridae e Mordacidae. São peixes que medem entre 10 centímetros e 1 metro de comprimento. E, diferentemente lá da condição das feiticeiras, que são desprovidas de qualquer elemento vertebral, né, ao longo do eixo axial do animal, aqui nas lampreias a gente pode observar algumas estruturas chamadas aqui de arcoalhos. Estes arcoalhos são homólogos aos arcos neurais das vértebras dos gnatostomados. E por essa razão a gente inclui lampreia dentro do grupo dos vertebrados, né? Lembrando que lá as feiticeiras não são considerados animais vertebrados, embora aqui também você tenha uma notocorda que é persistente, mas com a presença desses arcoalhos. Tudo bem? Nessa figura a gente pode observar o condrocrânio, né? O neurocrânio diferenciado aqui que só tem cartilagem. Ele vai abrigar os órgãos do sentido, né? A região da órbita, nasal, enfim, o encéfalo. E aqui nós temos o esqueleto visceral, também chamado de esplancnocrânio. Então ele vai sustentar os arcos branquiais e os seus derivados. Não se preocupe com essa nomenclatura, isso aqui é muito mais com relação à anatomia comparada dos animais, mas é interessante notar essa distinção entre o condrocrânio e o esplancnocrânio, tudo bem? Então esses arcoalhos, eles se apresentam 2 pares por miômero, né, por região muscular, podendo chegar ao número de 130 arcoalhos. São peixes que também não têm escamas, assim como as feiticeiras, e também não apresentam nadadeiras pares, que são as nadadeiras peitorais e as pélvicas. A ocorrência deste grupo é predominantemente aqui no hemisfério norte, em especial nos Estados Unidos, aqui na região da Europa, Ásia, enfim, mas predominantemente na região do hemisfério norte. E aí nós temos algumas espécies que são localizadas aqui no sul do hemisfério sul e um pouco aqui na região da Oceania. Existem 4 espécies descritas na América do Sul, incluindo aí o Chile e a Argentina. Então a gente não tem espécies que ocorrem com alguma frequência no Brasil, não. A maioria vive como parasita, então existe ainda uma discussão a respeito desse modo de vida, porque essencialmente são animais que vivem fixados no entulhumento dos seus hospedeiros. Então eles se alimentam de fluidos corporais dos seus hospedeiros, essencialmente de sangue. Eles têm uma boca em formato circular, cheio de dentes, lembrando que esses dentes não são homólogos aos dentes dos animais mandibulados, né, com maxilas, tá? Não são homólogos aos dentes dos gnatostomata. E essa boca circular, então, ela é circundada por um funil oral cheio de dentes córneos. E a língua também apresenta dentes córneos. Então, basicamente, eles têm uma língua raspadora, eles se aderem na pele, no corpo do hospedeiro e ficam ali causando ulcerações, né, dilacerando o tecido e se alimentando de sangue. E, em razão disso, eles trazem muitos problemas econômicos para as espécies de peixes que têm valor comercial, né, porque causam essas feridas que são bastante visíveis, né, e pode causar uma perda do valor desse pescado. Então aqui é uma imagem que ilustra que, olha, duas lampreias fixadas ao seu hospedeiro, causando essas injúrias aqui no corpo do animal. Aqui ilustra nessa imagem como que esse animal se fixa no hospedeiro. Então a fixação ocorre aqui no peixe com os dentículos córneos e eles fazem uma bomba sugadora. Então tem uma língua aqui córnea que também permite uma raspagem do tecido, então essa língua ela vai ser projetada para fora para raspar essa carne, e dessa forma causam aquelas feridas ou chagas, né, no corpo do seu hospedeiro. Aqui tem um videozinho bem curto, mas ele ilustra um pouco desse aspecto da biologia destes animais, né, das lampreias, e também fala um pouco sobre o ciclo reprodutivo dos Petromyzontiformes. Então vou colocar aqui para vocês assistirem bem rapidamente. É um vídeo da National Geographic mostrando aqui, olha, lampreias aderidas ao corpo de um peixe espácula da família do Acipenseriformes, que é um peixe exclusivo de água doce. E esses caras eles estão dizendo que as lampreias causam feridas bastante evidentes nos animais e aí reduzindo o valor comercial do pescado.
Vamos lembrar As que young, os petromizontiformes passam por um lamprey are estágio larval blind and intermediário, toothless. chamado de larva mocetes, que é desprovido de olhos, então ele fica praticamente enterrado na areia durante anos, né? Pode chegar até 7 anos como juvenil. Eles não têm olhos bem desenvolvidos e nem as fendas branquiais são bastante desenvolvidas. Então eles se enterram na areia, passam durante 7 anos em média. Depois desse período eles emergem na forma adulta, já preparados para parasitar o seu hospedeiro, quem tiver pela frente. Existem alguns relatos desses animais parasitando seres humanos, né, pessoas que vão nadar nos rios, mas são encontros bem casuais, né? Não é algo muito frequente não, mas pode acontecer. Então quando ele sai lá do solo, né, do substrato arenoso, na forma de larva, ele já sai como adulto, com as brancas bem formadas e os olhos bem formados. Olha que interessante, né? A boca circular, com esses dentes córneos, que não são homólogos aos dentes dos gnatostomados, a língua raspadora, que provoca as ulcerações no tecido do seu próprio hospedeiro. Portanto, ele já sai como adulto e pronto para parasitar. Peixes-espada da ordem Aspidisteriforme. Once attached to a paddlefish, É um peixe they exclusivo suck de água out as doce, much muito as they comum, can. né, na prática da pesca They esportiva. rarely, É um if peixe ever, sem escamas kill também, the então ele é fish, muito grande. E dá para but they observar leave terrible as scars. feridas deixadas pelas lampreas. These beady-eyed bloodsuckers attach to bodies, snouts, even up into Inclusive, eles gills. podem parasitar a região das brânquias desses peixes. Então é um modo de vida bastante peculiar, bem especialista mesmo nessa capacidade de parasitismo. The lamprey are driven to the paddlefish by a need to feed. No beauty contest winners here. Interessante, né? Eles apresentam a glândula oral, que produz uma substância anticoagulante, uma vez que são parasitos e se alimentam de sangue, então eles deixam o sangue durante muito mais tempo na forma líquida, então evita que o sangue se coagule muito rapidamente. Apresentam um trato digestório reto e bem simples. Os olhos nos adultos são grandes e bem desenvolvidos, diferentemente lá da condição das feiticeiras, que têm olhos bem rudimentares, né, que são cobertos por uma camada bastante grossa de pele, e além desses olhos desenvolvidos, apresentam um olho pineal, que tem a função, né, é fotossensível. Apresentam células cloragógenas nas brânquias e rins, que tem a função de regulação iônica de água e de resíduos nitrogenados, e apresentam aqui 7 pares de bolsas branquiais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cada lado da cabeça você tem 7 brânquias, né? 7 bolsas branquiais. Essa é uma característica bastante distintiva desse grupo. Quando os adultos estão fixos aos hospedeiros, parasitando esses animais, a água entra de uma maneira diferente, né? Então existe um fluxo intermitente em que a água vai entrar e sair pelas próprias fendas branquiais, uma vez que a boca está ocupada, está literalmente fechada, né, parasitando o hospedeiro. Então eles precisam permitir que essa água do meio circundante possa entrar e sair do corpo desse animal, porque ele ainda precisa respirar. Mas quando eles estão parasitando, a boca está ocupada, né, totalmente fechada ali, se alimentando de sangue, e em contrapartida eles conseguem promover um fluxo intermitente em que a água vai entrar e sair pelas próprias fendas branquiais. Existe uma região aqui, olha, que separa a cavidade branquial da cavidade esofágica, chamado de véu, né? Então esse véu ele separa a cavidade branquial da cavidade esofágica, evitando que a água entre no trato digestivo, em especial quando estão se alimentando, né, parasitando. Então essa é uma estrutura bastante interessante. Existe uma região de véu também encontrada nas feiticeiras, mas não são estruturas homólogas, tá? Então aqui nesse caso é importante para evitar a entrada de água nessa região do trato digestivo.
São espécies anádromas, ou seja, os adultos vivem grande parte do tempo da sua vida no ambiente marinho, mas quando vão se reproduzir, eles sobem rio acima para ovipositar. Então eles se reproduzem no rio de água doce e as fêmeas ovipositam naquela região. Os machos e fêmeas, eles participam da construção do ninho, e esse ninho é circundado por pedras grandes, a montante do rio, e pedras pequenas a jusante. Como se chamam petromizontiformes, petro vem de pedra, que está associado com esse comportamento de utilizar pedras para a formação dos seus ninhos, tudo bem? E promove aqui um redemoinho de água que ventila e oxigena os ovos. Então é um comportamento semelhante a um cuidado parental que eles investem para cuidar dos seus ovos. A fêmea prende-se a uma dessas pedras, rio acima, e o macho se enrola em volta dessa fêmea. Os ovos e os espermatozoides são depositados no ninho e os pais morrem em seguida porque são espécies semélparas. O que são espécies semélparas? São aquelas que investem muita energia num único evento reprodutivo. Dessa forma, essas espécies ou esses animais morrem logo em seguida, diferente da condição dos heteróporos, que investem a sua energia em momentos distintos da sua vida. Então eles têm vários eventos reprodutivos. Os heteróporos, diferente da condição dos semélporos, que tem um único evento reprodutivo. Então, uma vez que esses indivíduos se reproduzem, automaticamente eles morrem em seguida. Aqui tem um vídeo que mostra esse comportamento dos machos e fêmeas no rio, ocupando essas regiões do leito do rio, utilizando pedras para a formação dos seus ninhos. E mostra a cópula do macho com as fêmeas. Então é um vídeo bem interessante, também bem curtinho, que vocês vão entender aqui como é que funciona esse comportamento. Então vamos lembrar que as fêmeas se seguram nessas pedras, enquanto isso o macho copula com essas fêmeas para fertilizá-las. Ok? Então dá para ver ali o macho dando um trimelique, enquanto ele está copulando com a fêmea, porque ele está fertilizando os ovos das fêmeas. Neste caso, o desenvolvimento é indireto, como eu falei, existe uma forma larval chamada amocete, e essas larvas são essencialmente filtradoras, porque elas passam grande parte da vida enterradas na areia, ainda no sedimento do rio, e aí elas são levadas correnteza rio abaixo, então as correntes de água desse próprio rio levam as larvas rio abaixo até encontrarem águas calmas e fundos arenosos, onde vão se enterrar. E eventualmente vão encontrar o ambiente marinho e na fase adulta vivem grande parte do tempo no mar. Vivem entre 3 e 7 anos como larvas filtradoras, como eu falei, então existe uma variação do tempo em que elas estão se desenvolvendo como larvas até chegar à fase adulta. E podem viver até 2 anos como adultos, se reproduzindo no segundo ano e em seguida os indivíduos morrem. Então aqui dá para a gente ver o ciclo reprodutivo destes animais, mostrando que o macho e a fêmea se reproduzindo em áreas de correnteza, nos rios, rio acima. Uma vez que a fêmea é fecundada, ela vai colocar os seus ovos vão eclodir, dando origem a larvas do tipo amocete. É uma larva que se enterra na areia, nesse sedimento arenoso, e pode passar entre 3 e 7 anos na forma larval, sofrendo metamorfose, até emergir como adulto, e aí ele vai estar pronto para parasitar o seu novo hospedeiro. Tudo bem? Então lembrando que na fase de larva, os olhos são bastante rudimentares, não têm brancas muito bem desenvolvidas, tá? E são animais filtradores, enquanto na fase adulta são animais parasitas.
As lampreias também têm uma importância econômica em certas regiões do planeta. Em alguns países são utilizadas como iguaria na culinária local. Por exemplo, nos países da Europa, em Portugal, a gente tem aqui o arroz de lampreia, que é bastante visado. Também como um alimento no Japão, né? É uma iguaria japonesa. O fato é que o óleo desse animal e a carne é rica em proteína, né, e são usados também para alimentação animal. Inclusive existe isca de peixe que é feita com base em carne de lampreia, tá bom? Também existe uma fonte de anticoagulantes usados na medicina e talvez aqui nesse caso, existe, como eu falei, como é uma espécie parasita, ela pode causar danos nos seus hospedeiros, reduzindo o valor comercial dos peixes. E por isso ela se tornou praga na região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos. Então é uma região que ela foi introduzida de maneira intencional mesmo, né? E com o tempo os peixes locais ficaram bastante comprometidos com a superpopulação de lampreia porque ficavam com o corpo completamente cheio de feridas, reduzindo aí o seu valor comercial. Certo, gente? Então, eu vou fazer uma interrupção de novo nessa aula, eu vou fragmentar a nossa aula agora, vou fazer uma terceira parte para falar apenas dos peixes condrictes ou cartilaginosos, e aí a gente vai dedicar um pouco mais de tempo para falar somente sobre esse grupo. Então, até daqui a pouco e um abraço para vocês.